voltando aqui para o segundo bloco. Vamos para o segundo ponto da pauta. Eu separei aqui, deixa eu só... Eu separei aqui uma notícia aqui, que é o seguinte: comissão retira prisão em segunda instância de pacote anticrime do Moro. O grupo de trabalho criado na Câmara para analisar o pacote de reformas legislativas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, retirou do texto a proposta de liberar a prisão antes do trânsito em julgado da condenação. Bem, é uma questão polêmica, é uma questão que foi criada no julgamento do... Não foi criada, mas foi muito falada no julgamento do ex-presidente Lula e que agora está novamente aí em pauta, em voga, todo mundo falando. O que vocês acharam dessa notícia? Depende de que prisma a gente vai olhar isso. Sobre o prisma técnico, você vai ter aquela discussão da culpabilidade, do que diz a Constituição, de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Perfeitamente defensável, perfeitamente possível essa linha de raciocínio. Por outro lado, você vai ter aquelas pessoas que defendem, bom, você já tinha requisitos para decretar a prisão preventiva, que não tem prazo. Você já tinha requisitos para o oferecimento da denúncia e o indivíduo continuava preso. Se eu tive uma decisão em primeira instância, não faz sentido aquele indivíduo não continuar preso. Então você tem o lado que eu louvo, que é da academia. Mas o lado político, que foi o que infelizmente pautou toda essa celeuma em relação à questão da prisão em segunda instância, é que, na verdade, o que a gente quer discutir aqui, e queria na época, era se o Lula seria preso ou não, se ele poderia ser candidato ou não. Eu, particularmente, sei que não é nossa vibe, mas eu particularmente entendo que a Constituição determina que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito julgado, e que isso seria uma boa linha de raciocínio para impedir a prisão mesmo até a decisão definitiva, exceto, na minha opinião, os crimes considerados violentos, mediante violência ou grave ameaça. Nesses, eu entendo que você já tem requisitos para manter por conta da prisão preventiva que certamente já foram decretada. Nos demais, confesso que não faz nenhum sentido não esperar o trânsito em julgado. Não são raras as vezes que as decisões são revertidas pela Suprema Corte ou pelo STJ. Então, até mesmo pelo princípio da culpabilidade, veja, nós temos uma herança, uma preocupação social com aquele que passa 3, 4, 5 anos na cadeia. E se esse cara for absolvido, se essa pessoa for absolvida, qual é a responsabilidade do Estado por ter encarcerado aquele indivíduo por tanto tempo? Nesse sentido aí eu concordo com o Rafael, até porque o sistema penal brasileiro e a lei penal ela deve ser utilizada em última instância. Além disso, se você, em um projeto de lei, eu acho que é uma PEC, né? Se é uma PEC que prevê a prisão em segunda instância e é retirada a prisão em segunda instância, isso, usando um raciocínio inverso, isso deixa claro que na Constituição não consta a possibilidade da prisão em segunda instância. Isso é uma exceção e não é a regra. Concordo com o Rafael que a culpabilidade e eu, quando aprendi a Constituição, ninguém será considerado culpado antes de uma sentença com trânsito em julgado. Então, é complicado eu entendo, vai ficar um pouco confuso, mas eu entendo o entendimento do TRF que se valeu da possibilidade de prisão após a segunda instância com um condenado em colegiado, mas de fato não está na Constituição. A Constituição ela prevê a prisão após o trânsito julgado. Tem justamente falando o Sócrates já falava, né? Na dúvida, aplica a lei, né? A Constituição está lá clara. Eu acho que essa questão de interpretação é um negócio muito complicado. Muito complicado. Eu acho que isso acabou sendo um pouco não, bastante contaminado com a parte política do negócio. O Rafael disse do ex-presidente Lula ser preso
após a segunda instância, ele continuou preso. Depois da primeira instância ele foi preso, né? Então ele continuou preso após a segunda instância, continuou preso até hoje. Isso trouxe esse debate jurídico para um aspecto e um espectro altamente político. Então você cria uma separação que mesmo pessoas que são legalistas e colocam a lei acima de tudo, muitas delas entendem que a prisão em segunda instância é possível por conta do Lula, ou que assim não procede. Você tem que analisar a lei separada do aspecto político nesse sentido. Foi o que aconteceu no voto se não me engano, da Rosa Weber. Ela, particularmente, isso ela falou no próprio voto em relação ao julgamento do Lula, da prisão em segunda instância que beneficiaria o Lula, ela falou, particularmente, eu entendo, e julgarei isso em momento oportuno, que a prisão só pode acontecer depois do trânsito em julgado. Mas nesse caso aqui, ou seja, no caso do Lula, vou adotar entendimento diverso, possibilitando a prisão em segunda instância. O que o Supremo fez, na verdade, assim, eu até penso de outra forma, mas como é o Lula, como eu não quero ter um embate com uma mudança certa no Congresso e no próprio Executivo, como eu não quero ter um embate com a população nem com o Legislativo e o Executivo, eu vou julgar de maneira diferente e manter a prisão em segunda instância para manter o Lula fora do jogo. Acho que no final do dia o discurso político foi muito mais aproveitado do que o discurso técnico, porque eu acho que cada um tem o seu direito à própria opinião. Mas acho que nesse caso aqui não foi opinião técnica jurídica, como a gente diverge diversos assuntos sobre diversos pontos no direito. Nesse caso aqui foi eminentemente político. Mas é bom lembrar que essa técnica do TRF, ela já era usada bem antes do Lula também, né? Esse precedente do TRF, ele é anterior ao Lula. Só para não deixar só ligado ao Lula. Não, deixa eu... Do TRF eu não fazia a menor ideia. O que eu falei foi da Suprema Corte. Não, deixa eu colocar um ponto aqui que eu acho que é válido, que é a LIC, né, a Lei de Introdução ao Código Civil. Só um ponto aqui, que é uma lei que estabelece algumas normas e que tem algumas coisas interessantes. Ela não está acima da Constituição, mas traz alguns princípios bacanas de serem lembrados. Ela fala o seguinte, no artigo 4º ela fala, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Quando a lei for omissa, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Veja que o tempo inteiro, na Lei de Introdução ao Código Civil, ele faz remissão à lei. Ele não pula, ele não fala, o juiz atenderá aos fins sociais. Antes disso tem um trecho, na aplicação da lei. Então é um negócio muito complicado quando você deixa de aplicar e de obedecer a norma básica que é a Constituição, né? Isso pelo próprio STF e dos tribunais superiores, por mais que exista precedente, jurisprudência, essas coisas todas. Não, claro. Mas é um ponto que a gente tem que se preocupar, porque isso começa a virar uma bagunça, como está hoje, uma bagunça, né? Isso começa, Ali, quando o Supremo era duramente criticado por ser um sino sem badalo, por julgar, mas sem efetividade prática. Começou com direito de greve dos servidores públicos, que não tinha previsão legal, onde o Supremo foi alargando e falou assim, então, o Congresso não realizou a lei. Fixei prazo, o Congresso não cumpriu. Então eu vou legislar pelo Congresso. Sim. Isso, quando consagrava direitos, ok, ótimo, batemos palma.
O STF está finalmente criando. Mas agora a gente já chega a níveis sensíveis de criminalização. Eu acho assim, Inclusive, eu acho que não dá para descumprir. Eu sou muito, desculpa, Otávio, te cortar. Eu acho que eu sou meio rígido nesse ponto. Tem certas coisas que não dá para você alargar tanto, porque no momento que você alarga, você está sujeitando a Constituição a fatores externos e ao pior fator que a gente tem, que é o fator humano, e que atrapalha todo o sistema jurídico do Brasil, que é esse, fator humano, Quer ver? que faz trazer todos esses pontos. Eu só vou ser obrigado a cortar esse assunto porque a gente tem que obedecer aqui o nosso tempo e a gente tem que parar de novo para o nosso break aqui. Desculpa aí, eu sabia que isso ia trazer uma polêmica, mas eu vou tentar, no próximo bloco, a gente ver se a gente volta aí nesse assunto. Ok? Até já, pessoal.